Então, pessoal, vamos lá à segunda etapa, né, da oficina de elaboração de trabalhos acadêmicos. Para essa parte, a gente precisa ter um livro, e aí não pode ser qualquer livro de literatura, sugiro que seja um livro de estudos, né, um livro de química, um livro de biologia, livros técnicos, né? Aqui eu estou com o livro do Reinaldo Dias de Introdução ao Turismo, porque a gente vai aprender a fazer as referências, as citações, né? Então, é importante que vocês tenham qualquer livro em mãos para poder fazer essa etapa. Então, eu vou ensinar novamente, né? Vamos supor que vocês cansaram, né, de fazer a atividade, precisa retomar o arquivo. Então, eu vou ensinar vocês desde o começo como é que se faz. Então, eu entrei lá no Google, né, no Google Classroom, dentro da turma do 302, que eu estou aqui como aluno, e o trabalho ficou salvo. Então, eu clico ali em cima do anexo, e aí aparece aí, então, o trabalho que tinha sido feito, né? Então, a gente fez a capa, a contracapa e o sumário. Vou só aguardar um pouquinho aqui, que a internet às vezes não colabora. E aí, então, a gente vai para a parte do desenvolvimento, vamos dizer assim, que é na página 4. Página 4. Vamos lá. Estou usando a minha internet. E a internet aqui da escola, olha só, pela piedade. Então, vamos lá. Então, primeiro eu preciso alinhar à esquerda, como era o número 1, né? É o primeiro capítulo, que é a apresentação da empresa. Então, em negrito, colocam o ponto, né? E escreve a apresentação da empresa, tudo em caixa alta. E aí vocês vão clicar em Enter umas 3 vezes e a gente tem 2 formatos de parágrafo que vocês podem escrever, né? Vamos supor, existe, vocês clicando do lado esquerdo do teclado do computador, tem a palavra Tab. Então, vocês vão clicar no Tab e aí tira do negrito, né? E aí a gente começa a escrever com espaçamento entre linhas 1,5, em vez de 1,15. Então, vamos ver se vai dar certo. Então, eu vou fazer só um início, né? E depois a gente pode escrever qualquer coisa. Então, a Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico de Bombinhas, está localizada na Avenida Leopoldo Zarg, 272, bairro de Bombas. E aí vamos imaginar que o texto continua desenvolvendo, posso escrever qualquer coisinha aqui, ó, só para vocês entenderem como é que é a formatação do parágrafo. Então, só não coloquem muitas palavras muito longas, né? Só para depois não desformatar muito também. Certo? Cliquei em ponto. Esse texto aqui, ele precisa estar justificado, tá? Então, a gente clica ali em justificado e ele já automaticamente. Cliquei em Enter e vou começar um novo parágrafo. Clique em Tab novamente e continuo. Então, só para vocês entenderem como é que é a formatação de um parágrafo no decorrer do desenvolvimento de um texto, só para vocês compreenderem. Certo? Existem 2 tipos de formatação. Então, eu posso clicar no Tab, né? Só deixa eu ver se o espaçamento entre linhas está 1,5. E existe a possibilidade de vocês não apertarem o Tab, né? Então, vocês vão colocar ou e começar direto alinhado aqui à margem da esquerda da página. Certo? Aí, o que acontece? Se vocês optarem, quando fazer um trabalho, um relatório, vocês têm que optar ou por essa formatação de parágrafo,
ou por essa segunda. Não pode misturar. Então, é só para vocês entenderem como é que funciona aqui o negócio. Então, eu pulei uma linha e continuo escrevendo. Certo? Escrever qualquer coisa. Beleza. Então, aqui a gente fez as duas formatações de parágrafo. O que eu vou ensinar vocês agora? A inserir imagens. Então, vamos supor que eu quero colocar uma imagem da Secretaria de Turismo. Então, vou lá no Google, coloco Secretaria de Turismo de Bombinhas. Lembra que eu já ensinei vocês ali da questão dos slides? Então, vai em imagens, vai em ferramentas, coloca um tamanho grande. Vamos ver se a gente tem imagens aqui grandes da Secretaria de Turismo. Beleza, eu gostei dessa imagem aqui, dessa primeira. Vou clicar nessa imagem. Então, a gente vê que a resolução é boa, né? E aí, o interessante é dar uma visitada nesse site aqui, né? Para ver a questão da imagem. E aí, vocês clicam em guardar imagem ou salvar imagem como. E aí, vocês colocam no local onde vocês acham de fácil acesso. Então, Secretaria de Turismo de Bombinhas. Por que eu preciso abrir o link ali para saber porque eu preciso de mais informações de quando que essa imagem foi tirada, né? Então, aqui a gente já descobriu que a imagem foi de 2019 e está no site da Prefeitura de Bombinhas. Tem o fotógrafo que tirou a imagem? Não sei, vamos ver aqui se aparece o nome do fotógrafo, porque a gente precisa dar os créditos. Então, como não aparece nada, então eu vou colocar como Prefeitura de Bombinhas. Pois bem, então vou voltar aqui para a atividade, né? Então, eu vou inserir imagem. Vocês precisam fazer isso, tá? Colocar a imagem do local de estágio de vocês. Quem não fez estágio ainda pode colocar uma imagem de um hotel qualquer. E aí vocês vão clicar em fazer o upload do computador. Então, aqui tem eu sei que eu só venho na área de trabalho. Cliquei em inserir imagem, né? E aqui está a Secretaria de Turismo de Bombinhas. E aí eu cliquei aqui e anexei a imagem da Secretaria de Turismo. Não precisa, é claro, deixar desse tamanho, né? A gente pode diminuir. Vou deixar ela um pouco menorzinha, para não ir para outra página. Tá? Então, vamos deixar ela centralizada. Só que eu preciso agora também dar legenda a essa imagem, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou clicando Tab bem em cima da imagem e nas margens dela eu vou diminuir a fonte para 10, para quem está fazendo em Arial, e quem fazer em Times daí coloca em 11, e vai escrever assim, ó, figura 01, que a gente precisa identificar a imagem. Imagem da Setur Bombinhas. Certo? Então, eu sei que é essa imagem aqui, porque imagina se não tivesse nenhuma legenda, as pessoas não iam compreender muito bem o que se trata, podia ser um prédio em qualquer lugar. E aí, abaixo dela, vocês precisam colocar de onde vocês tiraram. Só que eu não preciso copiar todo aquele link e colar. Então, eu faço o mesmo processo. Vou apertando Tab, até nas margens aqui dessa imagem, e coloco fonte. Então, eu sei que foi tirado da Prefeitura de Bombinhas, e o ano foi 2019, que essa imagem foi tirada. Ou seja, eu referenciei, né, eu coloquei uma legenda do que se trata a imagem e dei a fonte de onde foi tirada. Tá, professor, essa imagem que eu tenho no computador é minha, como é que eu coloco? Eu coloco acervo do autor ou coloco o teu sobrenome. Vamos supor que se essa imagem eu tivesse tirado, eu posso colocar Patrício 2019, 2021, 2022, no ano que eu tirei a imagem. Então, existem essas duas possibilidades, certo?
E aí, para concluir, eu sempre brinco, né, que jamais a gente pode terminar um texto com imagem, a gente sempre tem que fazer um parágrafo final. E aí, então, eu vou continuar, só que daí tem que cuidar, claro, né, do tamanho da fonte. Vou continuar escrevendo aqui o meu texto, mais um parágrafo, para finalizar esse capítulo, antes da gente entrar nas referências bibliográficas, certo? O que vocês precisam fazer? Exatamente o que eu estou fazendo aqui, certo? Eu não quero que vocês coloquem 2 páginas de apresentação, então, faz o primeiro formato de parágrafo, né, com espaçamento 1,5 entre linhas, apertando o Tab aqui no início da primeira linha, e aí a segunda opção, né, também eu preciso colocar em justificado, né, então aqui está justificado, bonitinho, né, os 2 formatos, e quando vocês terminarem, coloca a imagem, né, não precisa ser uma imagem muito grande, tá? Só para ensinar vocês, e aqui embaixo mais um parágrafo final, né, só para concluir aí essa etapa, certo? Vamos ver se está em justificado. Não está justificado. Então, todo cuidado é importante nessa etapa. E aí, então, eu vou explicar para vocês como é que faz as citações. Então, as citações é um subcapítulo, né? A gente já mencionou lá no sumário, e o primeiro subcapítulo é uma citação direta com o autor incluído em negrito. Tá, professor, eu não estou entendendo nada que tu estás falando em relação ao que é uma citação. Tá, então vamos lá desde os primórdios aqui. Quando vocês fazem um trabalho acadêmico, é importante que vocês procurem autores que falam sobre aquele assunto para embasar, né, a teoria que o professor solicita. Só que a gente está muito acostumado, a gente, não digo a vocês, alunos, a pegarem textos da internet, né, sem fazer leitura nenhuma, faz um Ctrl+C, Ctrl+V. A partir desse ano precisa mudar um pouco disso. Vocês precisam pegar a ideia, os textos que esses autores dizem e conversar com eles, referenciar de forma correta. Tudo aquilo que a gente pega de leitura, né, ou que a gente copia tal e qual, para não ser considerado plágio, a gente precisa citá-los, né, e referenciá-los. O que é uma citação direta? A citação direta é quando a gente copia tal e qual está no livro, mas para isso existem regras. Essa primeira regrinha, né? Então, a gente tem vários tipos de citações, que é a citação direta, que eu copio tal e qual está no livro, a citação indireta, que é quando eu pego as informações, mas pego a ideia principal e transcrevo com as minhas palavras, e existe a citação de citação. Ou seja, quando vocês estão lendo um texto, e esse texto, o autor do livro, né, está citando uma outra pessoa. E aí vocês acharam interessante essa citação, né? Essa menção que esse autor utilizou. Vocês também podem utilizar, né? Então, vocês tiveram acesso ao livro, né, de porém pegando a ideia de outro autor. Eu sei que parece um pouco confuso, mas acho que na prática vocês vão compreender um pouco melhor. Então, existem esses 3 tipos de citação. Então, o que é a citação direta, né? Então, é aquela que se reproduz um texto, a ideia original da obra que está sendo consultada. Então, vamos supor que o Marconi Lakatos está falando sobre seminário. E aí o autor pegou um trecho do livro que diz que né, o que é o seminário. E aí, para isso, a gente precisa abrir o texto em aspas até 3 linhas. Quando é citação direta curta, é nesse formato aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, esse primeiro formato é o autor não incluído na frase, ou seja, você simplesmente joga a informação, só que no final das aspas vocês precisam dizer quem é o autor original da obra, né, o ano que ela foi publicada e a página que foi tirada. E existe uma segunda opção, que é quando os autores fazem parte da frase, né? Então, de acordo com o autor Marcones e Lakatos, né, abre aspas, não, parênteses,
coloco o ano e a página. Conceituo o seminário como, né? Então, existem essas duas formas de citar um autor. Então, sempre citação curta até 3 linhas. Então, eu vou ensinar vocês, nesse primeiro momento, a fazer esses 2 tipos de citação direta, tá? Então, com o autor incluído na frase, que é esse segundo exemplo, e com o autor não incluído na frase. Então, vamos lá. Então, lembra ali do livro que eu pedi para vocês? Então, vocês precisam tomar a decisão de qual formato de parágrafo vai fazer, né? Pegar o livro de vocês aqui. Né? Então, pegando o livro. Então, eu estou folheando aqui o livro do Dias. Posso pegar aqui qualquer informação. Até vou parar aqui os slides para mostrar o seguinte para vocês, né? Então, aqui está o livro, nome do autor, capa, né, o título do livro, aqui embaixo tem a editora. Quando vocês abrirem, tem a primeira página, né? Atrás da primeira página existe a ficha, né, bibliográfica desse livro. Aqui no meio a gente tem, né, também o nome do autor, nome do livro, a edição, a reimpressão, o local da editora, né, que foi a cidade de São Paulo, o nome da editora Atlas e o ano que esse livro foi publicado, que no caso é 2011. Então, eu sei que o livro é de 2011. E aí, então, eu vou pegar aqui qualquer página, eu vou abrir o livro aleatoriamente e vou escolher uma pequena frase de até 3 linhas para fazer uma citação direta, tá? Com o autor incluído na frase. Então, vou voltar lá para onde eu estava. Compartilhando a tela, tá? Então, eu sei que o sobrenome do autor é Dias. Então, vamos lá. Pulei, apertei o tab. Tirar do negrito. De acordo com Dias, então, em caixa simples, né? O visitante pode ser considerado opa, desculpa. Aqui, ó. Vou abrir aspas. Pode ser internacional. Nacional. Esqueci de um detalhe importante. Então, aqui eu preciso mencionar a página e o ano, 2011. Daí eu abri aspas e vou copiar igual que está no livro, tá? Pode ser internacional, quando viaja para outro país. Interno, viaja país em que reside. Fechei aspas. Certo? Então, citação direta com o autor incluído na frase. Vocês vão fazer exatamente isso. Pegar um trechinho qualquer, no máximo até 3 linhas. Coloco o sobrenome do autor. Né? Se eu tenho mais do que um autor, né? Vamos supor se fosse Dias e Mário Beni. Então, coloco em Mário Beni e o nome da página. Se tiver mais do que 3, vamos supor que é o Beni, a Rushman, e mais um autor, Kotler. Né? Então, para não precisar escrever todos, existe a palavra et al. Daí eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais tarde. Então, até 3 autores do livro vocês precisam mencionar. Passou de 3 autores, daí coloca essa palavrinha aqui, et al., que significa demais autores. Então, como o livro do Dias é só ele que escreveu, é só o primeiro, certo? Então, eu fiz a primeira citação. Vamos fazer a segunda citação.
Já vou copiar aqui até para otimizar aqui um pouco. Agora com o autor não incluído na frase. Ou seja, eu continuo ali folheando o livro e aí eu vou pegar uma frase pequena só para vocês mostrar. Quando o autor não está incluído na frase, eu já começo com um texto abrindo aspas, né, e mencionando que esse texto ele está copiado de algum local. Então, aqui diz assim, ó, resumindo, temos que o conceito visitante se subdivide em duas categorias. Os turistas e os excursionistas. Ou visitantes de um dia. Terminei de copiar, fecho aspas, e aí sim eu coloco, abro parênteses, coloco dias em caixa alta, a página que eu tirei esse livro, essa parte, que foi a página 21, e o ano, que é 2011. Certo? Então, ou seja, qual que é a diferença? O autor incluído na frase, eu já menciono ele, só que a diferença é que eu deixo ele em caixa simples, abre parênteses, opa, aqui é só P. Parênteses, a página e o ano. E aí eu coloco o texto entre aspas. Citação direta com o autor não incluído na frase. Eu já jogo o texto copiado entre aspas, né? E aí coloco depois, abre parênteses, coloco dias no sobrenome dele em caixa alta, a página e o ano. Beleza, então a gente já fez citação direta com o autor incluído na frase, citação direta com o autor não incluído na frase. Só deixa eu diminuir aqui. Só conferindo sempre os parênteses, né, se está tudo certo. Vamos supor qual que é a próxima citação. Eu tenho que ir aqui no sumário aqui ver. Citação de citação. O que é citação de citação? É quando o autor, ele pega outro autor e a gente utiliza. Lembrando que como subcapítulos a gente tem que colocar em caixa em negrito, tá? Então, aqui continuando no livro do Dias, tem um trecho que é o seguinte, ele está falando um pouco da história do turismo e aí, então, tem uma citação de uma citação. Ou seja, ele mencionou um autor, né, e a gente vai copiar porque a gente não teve o acesso a esse autor. Então, agora eu posso fazer ele incluído na frase ou com o autor não incluído na frase. Eu vou optar em não fazer com o autor não incluído na frase. Então, vou fazer o seguinte, abrir aspas, são exemplos, as histórias sobre viagens contadas outros. Então, assim, primeiro, fecho aspas, né? Eu coloco o nome do autor original, que é Ruiz
e Armandi, que é uma página. Às vezes não tem a página, daí vocês não colocam, tá? O ano 2002. E aí vocês precisam colocar uma palavra chamada APUD. Ou seja, o APUD é o significado, é cópia de, né? APUD A, né, Dias, que é o livro que eu estou tendo acesso. A página 33 e o ano 2011. Então, citação de citação, basicamente, eu vou até trazer outros exemplos aqui para vocês, para mostrar, né? Então, eu fiz a citação direta, né? Então, aqui tem umas obrigações, depois eu vou mostrar aqui a citação direta com mais de 3 linhas. Então, existem várias formas, né? Às vezes eu preciso copiar tudo, né, dessa citação, quando não me interessa a parte que não me interessa, vocês podem fazer uma supressão, ou seja, omitir a parte que não interessa, colocando um colchetes, né, e 3 pontinhos de reticências. Às vezes vocês podem dar ênfase, né, alterar citações, e aí então a gente tem essa questão ali da citação de citação. Pois bem, então aqui foram alguns exemplos ali que foram dados, tá? Pois bem, vamos lá, continuando, vamos ver qual que é a próxima citação que a gente precisa criar. A gente tem que fazer uma citação indireta. O que é uma citação indireta? Citação indireta é que quando eu copio as ideias, as informações, mas eu transcrevo com as minhas palavras. Então, eu não preciso botar textos, né, entre aspas, né, mas eu preciso mencionar aqui colocar as informações, né, referenciar. Vamos supor, aqui no texto do dia está falando assim, ó, apresentamos a história do turismo, seus elementos essenciais, mas fundamentalmente mostrando que passou de uma atividade lúdica, sem pretensões maiores, para um fenômeno mundial que se caracteriza hoje como o maior movimento de massa já ocorrido em toda a história da humanidade e uma atividade econômica considerada a maior da atualidade, que projeta para os próximos anos um crescimento sem precedentes em relação a qualquer outra criada pelo homem. Então, eu posso simplesmente mudar esse texto, mas eu vou pegar a ideia dele principal. Então, assim, ó, a atividade turística, com o passar dos anos, teve avanços, né? Transformando-se de uma simples atividade lúdica em uma atividade econômica considerada uma das maiores da atualidade. Ou seja, eu peguei a ideia principal desse parágrafo, né, do que o autor colocou e coloquei com as minhas palavras, tá? Então, é algo que a gente fala de citação indireta, né? Eu pego a ideia e transformo ela nas minhas palavras. Vocês fazem muito disso,
né? Então, sempre quando a gente coloca nos textos, quando a gente, principalmente no TCC, né, colocar a citação, porque vocês são estudantes de turismo, vocês não estudaram a história do turismo, não estudaram todo o processo. Então, quando vocês principalmente pegam na história, vocês precisam sempre estar referenciando de onde vocês tiraram, tá? Então, aqui o autor, né, aqui eu posso fazer até com o autor incluído na frase. Conforme explica Dias, daí eu coloco simplesmente o ano do livro, sem mencionar a página, tá? E não precisa botar texto entre parênteses, nada. Ou, se quiser, pode começar direto, né? E a gente coloca aqui no final, né? Dias 2011. Então, eu tenho que sempre optar entre um e outro. Não precisa colocar ali os dois, tá? Então, vamos para que mais? Citação direta longa. O que é citação direta longa? Citação direta longa é quando vocês copiam do livro e passa de 3 linhas. E aí existe uma outra formatação diferente que vocês precisam prestar bastante atenção, né, nesse momento. Então, eu estou aqui, eu vou pegar até um parágrafo não tão extenso, para não demorar muito. Então, estou lá escrevendo o texto, daí achei uma parte muito interessante e quero copiar. Então, tá. Então, vai passar de 3 linhas. Como os barcos. Vocês vão fazendo isso com a citação de vocês, tá? Não é para copiar o que eu estou escrevendo aqui. Cada um tem o seu livro e vai fazendo né, de acordo com o que está escrito no seu livro. Gosto muito desse livro do Dias, que ele é um livro de uma linguagem bem simples e atende bem os critérios aqui dessa atividade, tá? E tem vários livros aqui na sala dos professores que, mais ou menos desse formato, vocês podem estar utilizando. Só pedir aqui para a gente. Vamos supor que eu estava escrevendo, queria copiar essa citação, e essa citação passou de 3 linhas. O que vocês precisam fazer? Precisam fazer uma formatação um pouco diferente, tá? Então, claro, lembrando aqui, eu vou botar o autor não incluído na frase, mencionar a página. Eu tirei essa citação para a página 36 e o ano do livro 2011. Então, vocês vão diminuir para quem está fazendo em Arial para 10, e quem está fazendo em Times, aí fazem 11. Tirar o espaçamento dessa citação, colocar para simples, e clicar aqui no início da frase e formatar o parágrafo. Daí vocês vão em formatar, alinhar e recuar, e aí opções de recuo, e aí coloca número 4, e aplica. E aí ela vai ficar mais ou menos nesse sentido aqui, dentro do trabalho de vocês. Então, essa é uma citação direta longa. Professor, precisa colocar aspas? Não, não precisa colocar aspas. Quando vocês fazem isso, já subentende que vocês copiaram tal e qual e passou de 3 linhas, né? Então, essa é a citação direta longa. E aí é só copiar que nem está no livro e referenciar certinho. Eu posso colocar, fazer com o autor não incluído na frase? Pode, só que daí o que acontece? Vocês vão colocar assim, o autor, estou dando outro exemplo, tá? Só para vocês ficarem ligados. O autor Dias diz que
Daí, se eu coloquei aqui, então eu coloco a página 36, o ano 2011. Diz que, dois pontos. Então, ou eu faço com o autor não incluído na frase, dessa forma aqui, ou com o autor não incluído. Daí, se não for não incluído, daí deixa ali atrás. Eu optei em fazer o não incluído. E aí, por fim, dessa etapa aí, que é um pouco mais demorada, a gente tem a citação de internet. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem uma citação de internet? Porque a formatação dela é um pouco diferente, tá? Então, aqui a gente tem citação de internet. Quando for citação de internet, vocês podem escolher dentro dessas 5 opções que foram feitas. Eu vou entrar ali no site que não tem autor, mas eu gosto sempre de pedir de um jornal. Vou entrar aqui no site do G1. Eu gosto de entrar aqui no... Vamos ver se essa informação aqui tem um autor. Então, esse jornal aqui não fala muito não diz o autor, tá? Então, eu quero que vocês procurem um jornal que tenha autor, para vocês poderem referenciar certinho. Notícias do dia. Vou pegar aqui uma questão política, tá? Nada contra, mas só porque daí tem uma coluna aqui do Moacir Pereira que eu acho interessante. Eu gostei dessa informação aqui, professor. Beleza, então vocês vão copiar aqui qualquer informação de um jornal que tem autor, tá? E aí vão fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Claro que eu preciso formatar a citação, né? Pode falar um pouquinho aí mais alto, professor. Essa questão do tem autor, acho que é uma coisa bem importante, porque os alunos pegam coisas na internet e depois que pegam, eles vêm para a gente e falam assim, professor, como é que eu faço com essa fonte aqui? Eu não tenho informação nenhuma. Então, na hora que for pesquisar, já faz esse filtro. Se não tem informação nenhuma, se não tem o ano daquela reportagem, se não tem o nome do autor, se não tem a origem daquilo, não serve. Né? Exatamente. Então, acho que esse filtro você já pode fazer no começo, porque tem gente que pega as informações e depois, lá na frente, quando vai ver a referência, fala, mas não tem o autor, não tem o ano, não tem isso, não tem aquilo. Aí a gente fala, então você não pode usar. Aí a pessoa fala, mas então vou ter que procurar outro agora, por que não usou antes? Então, a gente já está avisando, Então, assim, muito... Como é que a gente vai dar crédito para uma informação que a gente não sabe quem escreveu, né? Então, é sempre importante a gente sempre filtrar da onde vêm esses dados para a gente poder referenciar de uma forma correta. Então, assim, o trabalho de vocês só vai dar mais credibilidade se ele tiver todas as referências certinho. Então, sempre quando vocês pesquisarem, salvem os links, né, para depois não perder. Então, aqui eu sei que né, da coluna aqui do Moacir Pereira, né? Então, vamos botar ali. Aqui tem a data que foi publicada. E eu já digo para vocês salvem esse link aqui, ó. Porque esse link aqui depois eu vou precisar para fazer as referências, que é a próxima etapa. Então, para não esquecer, para não dar problema. Então, já deixei salvo aqui o link. Então, vou fazer uma citação com o autor incluído na frase, tá? Então,
a página. Quando é de internet, geralmente não tem página, né? Por exemplo, como essa informação. Então, eu coloco apenas página 01 e um ano, que é 2022. E aí eu copiei o link igual. Vamos supor que eu queira esse texto aqui. Quero copiar esse texto e colar. Então, eu preciso fazer de acordo com uma citação direta longa, se passar de 3 linhas. Vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor que passou de 3 linhas. É sempre colocar, arrumar, né, a fonte, botar em 12, já direto. Passou de 3 linhas, professor, como é que eu faço? Da mesma forma que eu ensinei para vocês. Então, eu ponho em fonte 10, tiro o espaçamento entre linhas, põe em simples, clica aqui no começo, coloco em formatar, texto, alinhar e recuar, opções de recuo, página 4. Página 4 não, 4 centímetros, né? E aí ele vai automático. Eu preciso também referenciar aqui no final. Então, Pereira, página 1, do ano da publicação, que foi 2022. Certo? Então, aqui vocês têm que escolher entre um e outro, né? Professor, eu posso fazer citação indireta? Pode, né? Mas sempre pegando de algum jornal que tenha autor. Diário Catarinense, o ruim do Diário Catarinense é que eles obrigam a pessoa a pagar, né? Então, gente, a gente finaliza esse segundo vídeo, né? Ele é um pouquinho mais complexo, mas extremamente importante. Então, aqui eu ensinei vocês a fazerem a formatação dos parágrafos, né? Você sempre tem que optar ou em apertar Tab, né? E não pular linha, ou, né? Pula a linha, né? E inicia aqui no lado da margem esquerda, né? Tudo certinho. Os textos, eles precisam, quando não é citação direta, estar com um espaçamento entre 1,5, né? E quando é citação direta, espaçamento simples. Ensinei a vocês a colocar aí as imagens, a formatar aqui, né, colocar a legenda. Professor, esse link aqui que eu utilizei, eu tenho que usar lá nas referências? Não, não precisa. Né? Então, aqui vocês já estão referenciando. E aí finalizei com o último parágrafo que eu quero que vocês façam também, porque jamais vocês vão terminar algum texto com imagens. Você sempre tem que explicar as imagens. E aqui na página 5, eu ensinei vocês a fazer pelo menos 6 tipos de citações, né? Citação direta com o autor incluído na frase, citação direta com o autor não incluído na frase, citação de citação, que quando eu copio de alguém, citação indireta, quando eu pego as ideias e escrevo com as minhas palavras, citação direta longa, quando eu copio do autor do livro e passa de 3 linhas, e citação de internet. Então, aqui, ó, eu percebi que o meu espaçamento está simples. Então, é sempre bom dar essa verificada. E aí, então, já deixo tudo formatadinho. Então, aqui vocês, na citação de internet, vocês podem optar entre um e outro, mas eu vou acabar deixando aqui os dois aqui para, né, em caso de dúvidas. E aqui eu já botei o link da onde eu tirei. Certo, galera? Então, a gente tem finalizado aí nosso segundo vídeo, né, dessa oficina. Lembrando que, para isso, vocês precisam pegar um livro interessante, não é para pegar um livro de fofoca, de revista, né, de coisa que não acrescenta nada para a vida. Então, procure, quando vocês estarem fazendo essa atividade, um livro que tenha, né, citações, o autor acaba mencionando vários outros, né, para vocês poderem fazer a citação de citação. Professor, meu artigo aqui, o meu trabalho, o meu livro não tem, eu não quero pegar outro. Aí vocês vão ter que pegar da internet. Então, aí é mais um trabalho, né? Então, sempre entrar no Google Acadêmico, lá coloca um artigo sobre turismo. Geralmente, daí vai ter os autores tudo certinho. Beleza? André, avisos paroquiais? Não, é isso aí. Isso aí, Bom né? trabalho, galerinha. Bom trabalho. E partiu para o último vídeo, que é das referências.